Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais, aqui no nosso glorioso Instituto Conhecimento Liberta, na Rádio Planalto também e em todas as plataformas pós-pandêmicas surreais e virtuais. Vocês sabem de um mundo invariavelmente cheio de guerras. Sejam as guerras feitas acolá, sejam as guerras que acontecem no cotidiano da história brasileira, que é uma história estrutural e violenta. A essa altura, você já sabe, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história no Brasil que tem um violento passado pela frente, como diria o cronista. E tenho a alegria e tantas vezes também o fardo e a tragédia de, junto com vocês aqui, carregar esse piano de uma história autoritária inteira, mas poder também narrar com vocês aqui, nosso grande público, e expurgar um pouco dos demônios autoritários do nosso passado. Senhoras e senhores, curtam, compartilhem, façam viajar a palavra da história, porque hoje eu tenho uma convidada especialíssima. Vocês sabem, né? Eu sou um historiador de formação, mas a primeira vez que eu prestei vestibular, eu queria fazer letras e queria ser, não sei se escritor, não sei se eu tinha, a gente vai falar disso aqui hoje, se eu tinha essa ideia já na cabeça, mas a literatura me agradava mais, digamos assim, tanto quanto a história, e às vezes até mais, porque a ficção tem um jeito de narrar assim muito especial, né? Mas tudo isso para dizer que mora no meu coração mais profundo e dolorido todas as escritoras desse Brasil que eu tenho trazido aqui também para narrar um pouco das histórias delas, mas das histórias das mulheres e dessa sensibilidade implacável que as mulheres têm de conseguir narrar as dores do mundo, muito diferente das formas, digamos assim, dominantes do mundo ou do domínio masculino. E para falar disso e muito mais aqui, eu tenho uma jornalista, escritora e pensadora das coisas da vida, Mariana Vilela. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha cara. Lindener, boa tarde. Boa tarde. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui nesse programa tão empoderador das pessoas, que fala de pautas tão diferentes, né, tão esclarecedor. É uma honra estar aqui para falar um pouco do meu trabalho, da minha literatura também. Muito que bem, uma alegria toda minha. E nossa aqui, vamos começar assim, né, um certo mito das origens. A gente já vai falar do livro aqui, que é o primeiro romance da Mariana Vilela, ó, tá aqui em minhas mãos, põe aqui também no link, no chat, põe o link no chat, tô travando, nem comecei aqui, ó. Põe o link no chat para o pessoal acessar o livro também, comprar o livro, Compulsão de Clarice, da Mariana Vilela, que aqui está. Mas antes disso, o que te levou para o jornalismo, para as letras, digamos assim? Você é mato-grossense? Pois é, sul-mato-grossense. Você sabe que tem uma briga lá, né? O pessoal do Mato Grosso do Sul, você não fala mato-grossense, tem que falar o sul-mato-grossense, que já dividiu o estado. Civil, né? Faz tempo, né? Mas eu sou do interior e de uma cidade que é divisa com o estado de São Paulo. Uhum. Então eu falo que eu sou uma sul-mato-grossense meio fajuta, que eu fui vindo para São Paulo aos poucos, interior, Bauru, depois São Paulo. Até morei um tempo no Rio de Janeiro também, mas me estabeleci aqui em São Paulo e estou há muitos anos aqui já. Gosto muito de São Paulo. Em SP? Olha, tem mais de 15 anos já aqui, assim, então já é meio paulista. Total. E existe amor em SP? Ou desses 15 anos para cá você viu muita coisa surreal e... sempre tem, né? Uma cidade muito grande, com muita violência também. Confesso que eu demorei, assim, para me encontrar, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma cidade muito cosmopolita, né? Muito diversa, que acolhe muitas vivências, muita diversidade. E aqui, para a questão profissional, acho que é onde eu me achei, além da parte cultural também, muito intensa, né? Concentra isso, né? Sempre digo para as pessoas também. Concentra muita dor, muito barulho, muita violência, mas também nessa história do mundo urbano e da urbanização, concentra essas oportunidades as mais variadas. Oportunidades, né? E encontros, né? Os lugares são as pessoas, né? Encontros, exatamente. E uma intensidade de manifestações artísticas muito interessante, que eu acho que esse lado é que me prende. Muito que bem, minha cara. Vamos partir das questões do livro, né? Seu primeiro livro, seu primeiro romance. Não é fácil escrever, né? Você sabe disso tanto quanto eu. Quem escreve sempre sente uma dor profunda, né? Por N razões. Mas entra nas questões de Compulsão de Clarice, que também é a história de muitas mulheres, muitas meninas
É um romance infanto-juvenil, mas que também tem desdobramentos para a própria vida adulta, né? Ah, com certeza. Tanto é que o público que me chegou foi muito das mulheres, depois homens também. Acho muito importante também homens entenderem essas sutilezas, as dores das mulheres, mas assim, público de todas as idades, né? A partir do infanto-juvenil e adulto também, porque as mulheres sofreram essas questões desde jovem que ainda continua ali latente, né? Uhum. E aí, se o nosso grande público que está assistindo a gente aqui, do que se trata, né? Quem é Clarice? O que é essa compulsão? Por que é uma história mais estrutural, né? Exatamente, né? E vai para o estrutural, mas vai para o subjetivo, né? Na intimidade. E por que compulsão, né? Compulsão alimentar, que a gente não fala muito sobre essas coisas, mas ainda a gente é escrava, as mulheres são escravas dessa questão estética. Tanto é que depois eu vou falar da Jéssica Balbino, que também faz aqui a quarta capa, né? Maravilhosa. Ela também foi uma das pessoas que teve um olhar para o livro, né? Mas existe a compulsão alimentar. No domingo, agora, eu conduzi um evento chamado Psicanálise, Literatura e Feminismos, Feminismos decoloniais, né? E aí havia uma psicóloga e psicanalista, e fizeram essa pergunta: a compulsão é uma doença? E ela, sim, porque tudo que você não divide para as esferas, diferentes esferas da vida, e vai para um lugar, seja para a gula, para o sexo, ou, enfim, para qualquer outro item da vida de uma intensidade, esquece das outras vivências, sim, isso passa a ser adoecedor, né? Então, no caso ali, eu toco nessa questão, mas tem muitas outras dores. Então, eu falo assim das dores no universo estrutural das mulheres, e no caso aqui eu falo também sobre raça, porque Clarice é uma jovem negra, mas vai para o campo muito íntimo, que toca nas mais diversas dores raciais. Então, ela está no meio de uma família branca, eu toco nessas questões que é muito do Brasil, né? Famílias interraciais e relações interraciais, porque a gente sabe que existe o mito da democracia racial, porque a gente não tem democracia racial, apesar de acharmos isso, né? Mas isso é uma falácia ainda. Então, aqui eu toco no mais íntimo ali, né? Na família, a família interracial, onde as dores e o racismo podem ser velado. E, então, a dor é no íntimo mesmo. Eu quis tocar na intimidade de Clarice, onde ela descamba para essa doença, no caso, né? Que começa ali desde jovem e vai levando isso para a vida adulta. Totalmente. Eu fiquei tão tocado porque de muitas amigas, companheiras e parentes, primas, irmãs, mães, quase que invariavelmente eu ouço histórias de compulsão. E muitas vezes a gente fica achando que a anorexia, por exemplo, é uma coisa só das modelos brancas, ricas, né? Você bem diz isso. Mas tá aí também entre as meninas pretas ou as brancas pobres, periféricas, né? É inacreditável como quase todas que eu conheço mais profundamente, seja minha atual companheira ou amigas que eu tive, outras namoradas e tal, ou as próprias parentes próximas, né? Uma história muito triste vinculada ou à compulsão ou a violências, né, sofridas pelas mulheres no patriarcado, né? Tanto é, Lindener, que assim, eu tinha muitas dúvidas se eu deveria publicar esse livro. Eu comecei a escrever literatura também através de estímulo de outras mulheres, né? Você sabe que a literatura também está melhorando, mas ainda é elitista, né? Ainda é machista, o mercado editorial. Então, Jarid Arraes, que é uma escritora que nasceu no Cariri, ela é cearense, ela veio para o Brasil, já tem uma longa trajetória, ela é bem consolidada na literatura, ela percebeu as dificuldades que ela enfrentou vindo para São Paulo, falou, não, eu tenho que contribuir para mais mulheres, ela fundou esse coletivo, Clube de Escrita para Mulheres. E aí, num momento assim de muito desafio interno, de questionamentos, profissional, me falaram a crise dos 40, sei lá, um pouco antes dos 40. Eu também tive um pouco antes dos 40 e estou nela ainda. Pois é. E apareceu para mim, parecia como uma luz, um farol, e foi um momento assim de muitos questionamentos e muita dor. Eu lembro que quando eu cheguei lá, comecei a chorar, de ter essa possibilidade de poder escrever sem tantos... Vamos dizer, tem uma sociedade que nos coloca para baixo, coloca as mulheres para baixo.
E ali era um movimento coletivo de outras mulheres, onde a gente poderia ser nós mesmos, poderíamos falar das nossas dores e isso poderia virar potência. Não, mas isso é literatura, falar sobre isso? Vamos lá, vamos escrever, quem sabe? Então, nasceu ali, tanto a escritora Mariana Vilela, quanto esse livro Compulsão de Clarice, romance, né? Uhum. E aí o Clube de Leitura de Mulheres, de Escrita para Mulheres, quem que é a fundadora? Então, a Jaride, essa escritora Jaride Arraes, cearense. Da terra do Chico Sale, ó, tá vendo? Tem ali um terreno fértil para grandes escritoras. Exatamente, exatamente. Ela é cordelista, filha de um cordelista, acho que é isso. Então, ela escrevia desde novinha, né? Sempre escreveu, mas aí ela também percebe o universo machista dentro do cordel e ela começa a colocar histórias de mulheres, né? Mulher no cordel e depois faz busca de mulheres negras, tanto é que tem Mulheres Heroínas Negras em Cordel, é um dos livros dela, e muitos outros livros. Ela é muito corajosa, ela tem romance, tem poesia, ensaio, enfim. E ela funda, né, esse coletivo, conheci muitas mulheres lá e muitas mulheres de lá começaram a publicar também. Então, esse espaço foi muito empoderador para a gente. Hoje, existe o Instagram, agora eu não sei se está acontecendo presencialmente, na pandemia teve uma dificuldade, né, porque acontecia lá na Biblioteca Mário de Andrade, a gente tinha esse espaço gratuito, né? E hoje eu não sei se está acontecendo mais. Só que ela já teve esse legado e já contribuiu com muitas mulheres para contar as suas histórias. Sensacional. Põe aqui de novo Voz de Minha Alma na tela, ó, o link. Inclusive você é jornalista, né? Escritora e jornalista, Mariana Vilela, que aqui está, generosamente falando do seu novo romance. E põe aqui na tela isso, ó, Compulsão de Clarice, está aí no site Jornalista Humanista, que é um site que você mantém sobre jornalismo, né? Exatamente. Nessa busca, porque eu trabalhei e ainda trabalho muito com comunicação, né? Eu faço um trânsito aí dentro dessas áreas, da comunicação, assessoria de imprensa, né? E aí eu sentia essa necessidade, depois de um pouco mais estabelecida financeiramente, vamos dizer, não, acho que agora eu preciso ter uma autoria e falar das minhas reivindicações. Voltei um pouco no jornalismo humanitário, jornalismo humanitário, jornalismo, agora me fugiu o termo, assim, enfim, esse jornalismo mais... De denúncia? De denúncia, exatamente, né? Então, resolvi fundar esse site, esse portal, Jornalista Humanista, onde eu poderia falar de todas essas inquietações que eu tenho, várias pautas, cultura, latino-americana, que eu acho importante também falar dos nossos continentes, das nossas pautas, né? Daí feminismo, antirracismo, literatura, então tem um pouquinho de tudo lá também. Um dos trabalhos que eu consegui unir a literatura, eu tive o ano passado, que foi maravilhoso esse trabalho que eu fiz. Eu fui lá para a feira de Bogotá, a feira literária. Então eu consegui unir, que eu fiz a cobertura jornalística para o site também, mas também para um outro veículo, que é o Publish News. E aí eu fiz a cobertura jornalística do evento e também fiz a minha literatura, né? Eu levei meus livros e foi sensacional, porque o Brasil foi homenageado lá, nessa feira de Bogotá. Bacana. Você já tinha ido para Bogotá? Como é que foi? foi? Não, foi incrível. Tão diferente, né? Foi incrível, né? Inclusive, foi o primeiro presidente de esquerda, né? O Gustavo Petro, que assumiu, né, a presidência, e o Lula foi para essa feira, né? Ele esteve lá, então, para mim foi uma honra, né? Acompanhar esses dois presidentes juntos, né? Falando dessas mudanças, possíveis mudanças, e muitos desafios na América Latina, esse continente tão sofrido nosso. Incrível! Você viu os dois de pertinho lá, duas grandes figuras da resistência. Exatamente. E assim, primeiro presidente eleito, né, de esquerda na Colômbia, falando sobre questões ambientais, né? Inclusive, eu estava lá, a gente estava com dificuldade de água, eu tive problemas, adoeci, porque quando você muda também de país, você já sente, mas assim, ali estava havendo um problema também de água, né? A água na capital. Na capital, porque estava chovendo pouco, então os rios poluídos, então eles falando sobre isso também. Inclusive o tema dessa feira foi ler la natureza, ler a natureza, já é hora, né?
Então, eles falando sobre essa questão ambiental ali, englobando tudo com literatura, o Brasil foi homenageado, eles fizeram um espaço para o Brasil, onde realmente o Brasil esteve em evidência nessa feira. Fiquei, assim, muito feliz com o que eu vi lá. Sensacional, né? Foi sensacional. E o Petro tem essa vice-presidente, que é uma mulher preta, né? Isso, a França, né? Márcia França, exatamente. Negócio impressionante. Para uma Colômbia marcada pela presença de uma direita vendida para os Estados Unidos, né? É uma revolução, né? Sim, exatamente. E ela falando, né? Então, não estão acostumados, né, de uma mulher negra estar à frente, né? Então, quantos desafios ali, mas o quanto foi simbólico ocupar esse espaço, esse lugar. Impressionante. E voltando à questão das mulheres negras na história do Brasil, que é essa história estrutural, né? Quer dizer, um Brasil forjado pelo tráfico transatlântico de africanos escravizados, homens, mulheres e crianças, de 12 milhões de africanos escravizados para o Brasil, para o território que vai se configurar como Brasil depois independente. Vieram 5 milhões, e entre esses 5 milhões, mulheres e crianças, mulheres negras, que forjam o próprio imaginário e a cultura material do Brasil, né? Você circulando, escrevendo a partir desse lugar das mulheres negras, apesar de todos os avanços das escrevivências, né? Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, essas mulheres impressionantes, a própria Ana Maria, que foi para a Academia Brasileira, né? Parece que está mudando, mas ao mesmo tempo lendo você aqui e ouvindo você e vendo também, lendo. Não mudou tanto assim, né? Ainda falta muito, né? Porque a gente tem falado do termo descolonização. Agora o decolonial, né? Porque no campo simbólico, né? Ainda existe muita opressão no campo simbólico. Então, a Ana Maria Gonçalves ocupou agora, né, a Academia Brasileira de Letras centenárias. Ainda havia muito poucas mulheres ali, muito mais homens, né? Então, só agora ela ocupar esse espaço, a gente percebe, né, o quanto ainda falta. Mas, como disse a Elisandra Souza, que faz a orelha, né, do meu livro, quem que é Elisandra? Também eu preciso falar sobre ela, né? Elisandra Souza é poeta, escritora e jornalista, uma das minhas parceiras incentivadoras do meu trabalho, e ela tem 22 anos na luta pela literatura negra periférica, e ela faz esse estudo, ela fala muito disso, de dar bênção às mais velhas, né? Você sabe, não sei se você sabe disso, mas a nossa primeira romancista escritora no Brasil foi uma mulher negra. A Maria Firmina? Maria Firmina dos Reis. Séculos com o romance Úrsula, né? Úrsula, maranhense. E ela foi embranquecida. Existe uma estátua lá no Maranhão que é de uma mulher branca. As pessoas não sabiam que ela é uma mulher negra. Como fizeram com o Machado, né? Como fizeram com o Machado de Assis, exatamente, embranqueceram, né? Então, a intelectualidade foi embranquecida, né? Como se não fosse intelectual, né? Por quê? Porque são outros saberes. Então, quando eu digo desse campo simbólico, né, do decolonial, é nesse lugar, nesse pequeno, pequeno que é grande, né? É na cultura, religiosidade, costumes, outras dores, né? Então, falar de outras dores, eu fiz, novamente voltando nesse evento, que eu achei muito importante, na psicanálise, né? Na psicologia, porque eu acho que a psicanálise também ela é empoderadora. Eu faço terapia há muito tempo, acho que se não fosse isso, talvez eu também não teria essa coragem. Eu falei para você que eu tive muito tempo de pensar, mas será que eu vou publicar esse livro, falar disso? Será que isso é importante? E depois vieram realmente outras mulheres, e mulheres negras falando, puxa vida, eu achava que isso eu não podia falar, porque é uma dor pequena. Como se essa dor pequena não fosse dor, né? Não posso falar sobre isso, a questão estética não é importante, mas é importante. Totalmente. Porque a estética está vinculada a muitas outras coisas, a opressão. Inclusive, eu estava entrando aqui nesse espaço do ICL, já olhei a biblioteca de vocês, ali muito diversa, muito boa, e tem um livro que eu tenho também na minha biblioteca, que é da Naomi Wolf, chamado O Mito da Beleza. O quanto que é um mito para a gente, e quanto nós, mulheres, somos escravas dessa questão da beleza, e o quanto essa prisão nos dificulta de entrar em outras áreas da vida, na política, e dificulta a gente de fazer grandes revoluções, porque a gente fica lá, presa à estética, existe toda uma indústria
por trás para nos prender nesse lugar, né? Não nos deixar avançar nas áreas importantes mesmo da vida, né? Sim, aí as mais ricas e geralmente brancas, que têm tempo e dinheiro para se cuidar dentro desses certos padrões, acabam prevalecendo, né? Mas também é uma prisão para todas, né? Para todas nós. Falando nisso, então, a gente falou da Jéssica Balbino, né? Que faz aqui a 4ª capa, né? Eu vou ler aqui o que ela escreve. Está na Flipei também, esteve na Flipei, inclusive. Flipei que foi censurada, mas resistiu. Ah, que maravilha. Sim, inclusive meu livro vai estar lá também nos Cadernos Negros. Que maravilha. Na Flipei. E Jéssica Balbino também é jornalista e também é minha colega, e eu fiquei assim, inicialmente, de ter a responsabilidade do escritor, principalmente nesse primeiro livro, e aí, depois de publicar, ainda falo, nossa, acho que eu podia ter escrito mais alguma coisa, será que eu errei, responsabilidade e tal? E ficar acordando de madrugada, essas coisas. E aí, uma hora eu falei... Inseguro, né? Acho que faz parte, principalmente no começo, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu procurei tanto não pisar, não cometer alguns equívocos, você acaba cometendo, e é normal, está tudo certo, a gente vai evoluindo. Mas essa questão da opressão estética, né? Que a Clarice, ela passa por essa violência do corpo, é onde ela descarrega, onde ela se adoece, né? Na compulsão, na bulimia, e ela vomita, né? E come, e depois faz dieta. Então, toda a família, porque o padrão é magra e branca, né? Ela precisa ser magra e branca para se adequar naquela família. Toda a família se reúne para deixar ela, mas ela nunca vai ser branca e não vai ser magra, né? Então, é uma violência absurda. E a Jéssica Balbino, ela tem essa luta, né, da antigordofobia como uma mulher gorda. E então, ela fala que ela demorou muito para acessar esse lugar porque ela achava que ela tinha que ser magra. Até então, fazendo psicanálise, tanto é que depois ela foi estudar psicanálise, ajudando também outras pessoas. Ela nunca seria magra. Então, não, peraí. Eu tenho que me adequar ou será que tem alguma coisa errada, né? Ela foi estudar sobre isso, né? E aí resolvi convidá-la para fazer mais uma leitura sensível para, não sei, me deixar mais tranquila pelo menos, né? Ela falou, não, acho que seu livro é muito empoderador e não tem nada assim, mas em alguns momentos você vê que a gente poderia mudar para frisar que a violência está na sociedade e não nela, porque ainda existe a culpabilização da vítima, né? Sim. De achar que ela está errada. Não, vamos deixar claro ali que é porque esse padrão, eu só vou ter afeto e amor na família, na escola, se eu for uma mulher branca e magra. É uma violência muito grande. Constante, né? Eu sinceramente, depois, evidentemente, dentro da história do patriarcado, que os meninos somos talhados desde a mais tenra infância, né? Desde a primeira infância, a sermos violentos física e simbolicamente, né? A gente aprende a ler o mundo e a ler vocês, mulheres do mundo, como, vamos dizer assim de maneira genérica, mas como cidadãs de segunda classe, como objetos, né? Como corpo, como propriedades masculinas ou do domínio masculino. Mas isso também quebra a gente, né? A gente fica tão quebrado quanto, claro, vocês não matam a gente, né? E a gente mata vocês o tempo todo, simbólico e fisicamente. O feminicídio é um negócio absurdo, né? É um dos grandes genocídios da história do capitalismo, vamos dizer, né? Para pensar a Silvia Federici para cá, ou para pensar a Silvia Federici pensando da construção e da gênese da guerra civil do capitalismo contra as mulheres, na caça às bruxas, para cá. Sim. É constante, né? Esse livro é fantástico, né? Inclusive, esse livro foi libertador para mim. Foi quando eu me debrucei mais na literatura feminista, e esse é o... Agora me fugiu o nome do livro. O Caliban e a Bruxa, né? Ela faz todo esse trajeto histórico aí, desde a Inquisição, né? E o quanto a mulher é essa cidadã de segunda classe, né? Segundo sexo, né? A Simone colocando... Simone de Beauvoir. É impressionante. E é isso, né? Quer dizer... Aí é só pegar esse caso aqui da gente pensando em provocação histórica e as mulheres escrevendo, né? Se você vai pela estrutura, que é quase inconsciente, né?
porque ela se invisibiliza enquanto estrutura opressora. Então, se você deixa, né, e o nosso glorioso Galindo sabe disso, a quem eu agradeço aqui pela vinda da escritora, jornalista Mariana Vilela, a gente acaba colocando homem, branco, com temas que não são os temas que interessam em termos de opressão, só são temas políticos supostamente maiores, né? Como a gente fica enredado por isso, né? E cai nessas, enfim, estruturas, porque é isso que a gente está falando, né? Quer dizer, não é só constatar. No cotidiano é vivenciar e tentar mudar, né? Amar e mudar as coisas, mas é difícil, né? É dificílimo. É a tal da representatividade, né? Por isso que a gente luta por isso, né? Porque se você tem a presença, você tem mudanças de discurso, de narrativas, né? Totalmente. E pensando aqui de novo a sua personagem, né? Esses dias veio uma outra grande escritora aqui, também no seu primeiro romance, ela já tinha contos, que é a Júlia Cotto. Aí eu perguntei, Júlia, as pessoas ficam toda hora perguntando se é você, né? Mas você criou uma personagem que não necessariamente é você, tem coisas suas, mas não é você pura e simplesmente. Como é que você vê essa ficção e essa realidade na composição da sua narrativa? Agora um termo que está bem alto é a autoficção, né? Que o meu livro é autoficção. Então são pontos da minha realidade que se iniciam dali, mas não fica só ali, né? Foi a partir dali, mas aí englobo outras vivências, né? Os homens sempre fizeram autoficção, né? Tanto é que tinha um termo pejorativo para nos diminuir, que era não, a literatura das mulheres é muito emocional, né? Inacreditável isso, né? É. Falar isso ainda. Sempre fizeram autoficção, né? E quando a gente eles não fosse emocional também, né? É tudo emoção, né? Tudo é emoção. Literatura é isso, né? É íntimo, né? Então, o meu livro é uma autoficção, né? É a partir de algumas vivências, mas não se prende só a isso. Depois fiz um trabalho de pesquisa também. E vem muito também das vivências das mulheres, da minha família, das minhas avós. Tanto é que você vê que tem muitas referências afetivas de alimentos. Eu apresento alguns elementos do Cerrado. Eu adoro essa capa e as pessoas gostam dessa capa. Foi Jaqueline Nunes que fez a capa. Eu acho que ela é bem forte, vou abrir aqui. Porque Clarice, ela está também assim numa posição assim tentando se esconder, né? E ela tem um acolhimento na natureza, né? O livro fala depois, em alguns momentos, né, que ela se acolhe na natureza porque a solidão dela ninguém acolhia, a natureza conseguia acolhê-la. E ela está embaixo dessa árvore que chama Sapucaia do Cerrado, que tem lá, né, no Cerrado, na minha região. Então, tem essa cabaça aqui e tem umas castanhas dentro. Daí eu falo também dos momentos afetivos, não é só dor o livro, então tem momentos também de amor, né, de cuidado. Depois tem a Zizinha, né, que é a história de como ela encontra as referências ancestrais dela. Então tem a arara, 2 araras aqui também, né? Eu gosto muito, eu acho que ela captou muito bem. A Jaqueline foi muito sensível. Completamente, a capa é maravilhosa, né? A sua narrativa é incrível. E essa coisa essa questão crucial, né? Quer dizer, a gente fala de crise ambiental, colapso, o capitalismo provocando o colapso do planeta, mas a gente esquece de algo muito básico, né? Que é um racismo ambiental, né? É sintomático que a natureza consiga acolhê-la, mas acolhe também até um certo ponto porque ela sofre com questões que vão além dela e que são a nossa integração com o mundo natural, né? Quer dizer, não à toa o Krenak é tão insensado nos dias de hoje, mas isso vale para as comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil, né? Porque quem é que mais sofre com a questão ambiental são as comunidades periféricas, né? Que estão aí nas encostas, tem as enxurradas, né? E todas essas questões aí, né? Que para mim também é um tema muito sensível também, né? Eu procuro sempre falar da natureza. Inclusive, já vou falar um pouco do meu próximo livro, que tem a ver com o que a gente está falando. Lá. Eu já venho escrevendo, diferentemente desse primeiro livro, que foi algo que não foi, assim, vamos dizer, uma linguagem que saiu, que foi trabalhada ali um pouco lá na oficina, depois comigo. Mas no segundo livro, aí eu fui procurar mais oficinas, outras leituras ainda mais, né? Depois eu falo sobre isso, que o quanto que a leitura foi libertadora para mim.
Mas só voltando nesse assunto, agora... Da questão ambiental, né? Da questão... Do próximo livro. Ah, sim. Então, começou aí com uma história que veio através de um sonho, aí eu recorri ao nosso querido Marcelino Freire, não sei se você conhece. Sim, Marcelino. grande escritor. E ele... Amigo de Chico Sá, inclusive, não? Isso, amigão do Chico Sá, é. E ele é um grande incentivador da literatura das outras pessoas, tanto é que ele tem as oficinas que são muito procuradas, né? E ele é um lapidador das escritas alheias, de procurar a incentivar a encontrar a nossa própria voz na nossa literatura e não copiar de ninguém. A gente tem a nossa própria voz, né? Como ele fala, estou preocupado com a pontuação na literatura. Não se preocupe com a sua pontuação, preocupe-se com a sua pulsação. Muito bom. Ele é ótimo. Então, assim, fiz algumas oficinas e vem me ajudando muito nessa construção dessa narrativa, que deve sair esse livro no ano que vem. Então, é a história de duas irmãs, tá? Que elas moram na roça. E uma irmã fica na roça e a outra vai para cidades grandes. Ela quer escapar daquele lugar que ela vê como mesmice, com aqueles costumes. E eu não coloco ali certo ou errado, não. Eu quero justamente colocar o confronto das duas, de escolhas, de visão de mundo. Acaba tocando na questão do preconceito linguístico, porque tem a linguagem caipira versus a linguagem que não quer ser caipira, que precisa se adequar, né? Sim. E também nas questões ambientais, porque são aqueles saberes caipiras do campo que uma das irmãs, né, que é Sara, ela frisa e ela quer continuar com aquele saber. Ela fala da importância disso e tem esse confronto o tempo inteiro. Mas você que foi para cidades grandes e agora quer comer tapioca no plástico e tem toda essa, toda essa briga. E eu coloco também essa questão ambiental, mas a questão dos costumes, e tem muita raiva, muito ódio entre elas, mas também tem belezas aí, então já deixo aí. Sensacional, não? E fundamental, né? Acho que, quer dizer, eu sou um historiador, eu fiz mestrado e doutorado em História da Arquitetura e do Urbanismo, mas sou uma pessoa mesmo que nascido no ABC Paulista, criada no sul de Minas. Criado ali no meio do mato, na frente de um rio, o rio Sapucaí-Mirim, Rio Mandu. Lembro do meu bisavô indo lá para Pouso Alegre pescar lambari com a gente, meu avô indo pescar tabarana com a gente. Tabarana, eu acho que até o nome do peixe. A gente vai esquecendo os nomes da natureza, né? Vai esquecendo. Mas depois passei no vestibular, o primeiro de uma família, né, working class, aí para uma universidade pública. E é exatamente o que você está falando, quer dizer, a gente perde um vínculo completo com o interior, se sente diferentão por estar na cidade grande, e aí entra em conflito de variadas formas com quem ficou. É esse conflito que eu quero colocar. Isso é sensacional. Conflito, porque o conflito também está dentro de mim. A caipira versus, né, a moderna. Né? E a gente nunca vai deixar de ser aquele caipira, aquela caipira que foi talhado assim, não tem problema, né? E não tem problema. Isso é sensacional. E eu quero colocar isso, porque não existe certo ou errado ali, né? Quero colocar a disputa entre essas duas irmãs, dessas duas narrativas, e as duas pisando o pé no seu lugar de fala. Sim. Não, incrível. E quando vou lançar, em primeiríssima mão, virá certamente no Provocações Históricas, se quiser, obviamente, mas tá de olho. Uma alegria. O livro já tem nome, Me Coma Viva. Coma Viva. Sensacional. Estou aqui com Mariana Vilela, ao vivo no Provocação Histórica. Vou pedir para a voz de minha alma colocar aqui na tela mais uma vez o livro e também colocar no chat o link para o pessoal acessar o livro Compulsão de Clarice, que fala sobre as meninas mulheres, sobre o corpo, sobre a compulsão, sobre o patriarcado, sobre a questão de raça e gênero no Brasil. São temas e questões que tantas vezes, né, no mainstream as pessoas dizem que são temas que as pessoas não querem ouvir, mas que, evidentemente, o ICL e o Provocação Histórica trazem sempre para vocês, porque se trata de narrar cada vez mais, né? Como disse a nossa convidada especialíssima. E ainda pensando nessa coisa da cidade e do campo, né, que tem a ver com essa costura ambiental, que você já faz aqui, mas faz no novo livro também, que loucura são as cidades. Eu sou um amante das cidades, estudo a história das cidades, acho fascinante qualquer cidade ao longo da história. Mas, pensando na cidade do capitalismo tardio contemporâneo, o plástico, a comida ruim. Aliás, é só perceber, você que agora é também cosmopolita da Paulicéia desvairada, qualquer lugar que você vai, sobretudo depois da pandemia,
a comida é super faturada, o sabor não é tão bom assim, você paga um absurdo completo, só que também para cozinhar em casa com a rotina de trabalho que a gente tem numa cidade como essa também é muito difícil, porque você está sempre morrendo de cansaço, trabalhando 3 períodos, todo mundo, em geral, em todos os lugares. E aí você vai cozinhar, vai fazer MasterChef na sua casa? Vai nada, você vai consumir coisas, digamos, enlatadas, né, pensando nas várias aspas desse enlatado, ou ficar solicitando desse exército precarizado de reserva ou não do capitalismo contemporâneo, que são as entregas, né? São as entregas. Esses aplicativos. iFood, etc. Toda vez que eu peço, dá aquela culpa brutal. Dá mesmo. Ao mesmo tempo, eu falo, esse pessoal está trabalhando também, é um universo do trabalho. Tudo para dizer, que loucura são essas cidades, né? Que loucura que a gente criou, né? Tanto é que acho que o Ailton Krenak fala sobre isso também, né? Que essa loucura que a gente criou de grandes cidades, isso também já é retrógrado nesse sentido, pensando na questão ambiental, né? É inviável, né? Inviável. Para ter esse acúmulo de riqueza aqui, essas oportunidades, Sim. que tantas vezes também nos massacram, não só dão oportunidades, você tem que ter uma destruição ambiental brutal, uma exploração da mão de obra. Né? Então eu brinco nesse livro também, tem umas ironias assim da Sara, né? Você quer dar uma de moderna, mas fica fazendo reciclagem, acho que você está salvando o mundo. A composteira também, né? A composteira. Então eu coloco essa briga entre elas, assim, né? Mas também tem a questão de religiosidade também. E a Marcela que sai e fala, você aí frequentando a igreja com o pastor, né? O pastor falando o que precisa fazer e tal. Então tem uma briga o tempo inteiro. Eu não quero colocar certo ou errado, mas quero deixar essa reflexão. A tensão, né? Estruturante. Inicialmente para mim, depois para os outros. Né? Perfeito. Mariana Vilela, que alegria te ouvir e aprender com você. No seu aqui, Compulsão de Clarice, e reiterando aqui que é história intimista, mas ao mesmo tempo estrutural, de praticamente na história do patriarcado de todas as meninas mulheres desse mundo. E em se tratando aqui de livro Provocação Histórica e CL, primeiro que, senhoras e senhores, vocês sabem trazer aqui grandes debates sobre o que interessa, é evidentemente permitido em função do apoio de vocês ao Instituto Conhecimento Liberta, que existe desde 2020, e eu tenho a alegria de fazer parte desde 2020 como professor de História do Brasil até hoje, né? E, ao mesmo tempo, depois me tornando curador acadêmico, mas também, como sabe, o Galindão da Massa, apresentador do Provocação Histórica, ele que sempre foi um dos grandes entusiastas, trazendo aqui grandes nomes para a gente também no Provocação Histórica. Então, apoiem o Instituto Conhecimento Liberta. Vocês viram aí também o grande lançamento do ICL Eterno, até Centro Cultural a gente vai ter, olha que beleza. Então, assinem o Instituto Conhecimento Liberta, que vocês estão vendo aí, porque tem mais de 300 cursos livres, documentários, enfim, vocês é quem apoiam essa causa fundamental e um programa como Provocação Histórica que está falando de durante uma hora aqui de história e de história das mulheres. Vocês não veem essas coisas por aí, mas apoiem o ICL, porque o ICL permite esse conhecimento crítico e combativo. E se tratando de livro, me permita, Mariana Vilela, do Mato Grosso do Sul e São Paulo para o mundo, para Bogotá também, pensando também nessas dores, né? Claro que de formas muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo tentando lidar com esse lugar do homem no mundo, mas que sempre olhou para as tias, irmãs, mulheres, namoradas, ex-companheiras, companheira, com uma admiração, um afeto imenso nessa costura política do cuidado. Né? Não tem problema cuidar, o problema é não reconhecer, não remunerar bem e etc. e tal. Isso. Então, eu também publiquei, entre outras coisas, o Crônico e Anacrônico, que está aqui na tela para vocês. O link vai no chat. É o meu primeiro livro não acadêmico, digamos assim, mesmo que tenha um pouco da pena do historiador, que eu publiquei pela Autonomia Literária faz muito pouco tempo, está na praça, vários lançamentos, uma alegria também poder, entre outros temas, tangenciar ou falar, né, da história das mulheres. Esses dias até a Gisele Itier, a atriz, ela compartilhou um texto que eu falo sobre o Dia das Mães, que as mães estão sempre em guerra, as mulheres estão em guerra, cuidando dos seus, dos outros, dos tios, dos irmãos, dos maridos, né?
E aí fiquei muito feliz de ser lido por uma mulher e de alguma maneira também, né, conseguir falar sobre isso sendo homem no mundo, né? Nossa, fundamental esse papel. Né? Sim, os homens precisam falar também sobre essas questões, entender, se sensibilizar. E eu concordo com você quando você disse que o patriarcado e o machismo afetam os homens também. Claro que afeta, é uma opressão para todos os lados, não é interessante para ninguém. É brutal, né? É brutal, para a sociedade. Né? Sim, nessa história em movimento, nada muda de uma hora para outra, né? Exatamente, nada muda. Maravilha, ó. Olhando para a câmera da verdade agora, Mariana. Estava preparada para a câmera da verdade? Nossa, eu nem sabia que tinha isso. Eita, vamos lá. A Linda te falou, ó, olha para aquela câmera ali, ó. Quem é Clarice em sua compulsão? Bom, a Clarice é uma menina jovem, negra, criada, eu coloco nos anos 50, no meio de uma família branca, que passa a sofrer violências, ela não sabe disso ainda, que descamba para a compulsão alimentar. Ela tem ali a fartura, então a fartura não é tanto econômica, né? Ela tem fartura de alimentos, mas ela tem falta de afeto, por ela ser negra, por ela ser mulher, e por ela ser gorda, por ela não estar dentro daqueles padrões. Por isso ela tem falta de amor. Na escola, ela vê as diferenças de tratamento. Na família, ela vê as diferenças de tratamento com os irmãos, com as irmãs. Então, esse sofrimento ela vai carregando para a vida, vai levando para outros lugares, dos relacionamentos afetivos, ela passa a sofrer violência doméstica, com um, com outro. Bom, eu não vou falar tudo sobre o livro, né, que é para vocês, não vou dar spoiler. Mas, em algum momento ali, ela começa a entender a natureza, revela segredos, porque tem fábula também, fabulações, eu gosto muito também de... Bom, a literatura é minha, eu posso entrar, né? Eu posso viajar, diferentemente do jornalismo. Na literatura, a gente pode brincar mais com as palavras e com o imaginário. Eu faço isso também. Então, a natureza, as araras revelam alguns segredos para Clarice, e, a partir dali, ela faz uma mudança. Ela tem alguns entendimentos e ela faz transformações na própria vida. Perfeito. E nesse sentido, o que é literatura, Mariana Vilela? Eu acho que literatura, muitas definições a gente pode colocar. Para mim, ler mais me libertou, certamente. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo, não só sobre mim, mas sobre os outros. Se nós tivéssemos uma sociedade que lesse mais, a gente teria menos guerra, eu acredito. A gente teria mais entendimento, mais empatia pelo outro, pela sua história, mas também respeito aos outros, né, as mais diferentes histórias, né. O escritor Jefferson Tenório sempre fala sobre isso, né, que ele fala, fui um leitor tardio, mas a maior revolução que eu fiz na minha vida foi me tornar um leitor. Eu acho que a literatura é isso, é a revolução. Sensacional. E para acabar, por último, mas não menos importante, Mariana Vilela, o que é feminismo? Bom, o feminismo é uma busca de equidade nas relações, né, entre gêneros, entre homens e mulheres. Tem gente que ainda acha que o feminismo é para ser melhor que os homens, né? E não é isso. É uma busca de equidade pelas diferenças, porque não são iguais. Claro que a gente tem diferenças biológicas entre um e entre outro, mas a gente precisa ter respeito a essas diferenças de gênero e buscar uma equidade nessas relações. Essa é a busca, né? Sendo que a gente não tem essa equidade, falta muito para isso. Mariana Vilela, muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Parabéns pelo romance. É só o primeiro de muitos, vocês viram. E despeça-se do seu grande público. Para a câmera? Isso. Para cá? Bom, eu estou muito agradecida de estar nesse espaço, nesse canal que eu admiro, que eu acompanho. Lindenera, adorei você como entrevistador, me deixou muita vontade. Eu sou tímido, muito obrigado. E entrou bastante na história, né, muito sensível. E agradeço ao público que está assistindo e a possibilidade de estar falando sobre todas essas dores, mas também sobre a libertação. Como disse uma amiga minha agora, no último evento que eu falei,
ela também se tornou uma escritora. Ela falou, olha, escrever, com a escrita eu saí do armário. Então, que venham mais escritas que as pessoas possam, e as mulheres possam sair do armário e contar suas histórias. Maravilhoso, muito obrigado. Grande público, um beijo no coração. Produção, Leozão, Voz da Alma, um beijo e até a próxima semana aqui no Provocação Histórica. Tchau. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês.